Olá pessoal, professor Fabiano Pires, mais uma vez, dando aqui continuidade ao nosso curso de Matemática Básica, Matemática do Zero. E hoje a gente vai resolver aqui algumas questões de divisão que são importantes, que você pode encontrar por aí e pode causar alguma confusão, tá bom? Vamos aqui resolver essas questões. Eu te peço que você já tente resolver, tá certo? Pausa aí o vídeo, tenta resolver e depois vem aqui conferir se a resolução está igual à sua ou se o resultado é igual ao teu, tá ok? Então vamos lá. A primeira, pessoal, essa daqui, ó, 378 dividido por 6. Vamos aqui armar a conta, né? O nosso algoritmo aqui da divisão, ó. Eu repito aqui o 378, passo um traço, ó, assim, e assim efetua a divisão por 6, não é isso? Como o 6 aqui só é um número com apenas um algarismo, eu formo o primeiro número aqui, ó, também com um algarismo. Como o 3 é menor que 6, eu não efetuo a divisão. O que eu faço? Eu tenho que achar um número que seja no mínimo igual a 6 ou maior, né? Então eu vou acrescentar aqui o 7, ó, e vai ficar 37. Agora sim, 37 dividido por 6. Qual é o número que eu multiplico por 6 e dá 37, o mais próximo dele sem passar? Se você conhece a tabuada da multiplicação, sabe que 6 vezes 6 é 36. Não é isso? Efetua aqui a subtração. 7 menos 6 é 1. E 3 menos 3 é 0. E o próximo passo é baixar o próximo algarismo, que é o 8. Descendo aqui o 8, ó, fica 18. E divide 18 por 6. Ora, qual é o número que eu multiplico 6 e dá 18? 3. 3 vezes 6 dá 18, exatamente 18, certo? Fazendo aqui a subtração, 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Não tem mais nada para baixar, né? Encerrou-se aqui a nossa divisão. Tá bom? Eu iniciei aqui com uma divisão simples. Tá certo? E note que a divisão foi exata. Resta aqui é 0. Ó. Isso significa que o 6 é um divisor do 378. Toda vez que tu efetuar a divisão e o resto for 0, você achou aqui, ó, um divisor, você provou que o 6 é divisor de 378. Ou, em outras palavras, você pode dizer que o 378 é um múltiplo do 6. Ok, pessoal? Bora aqui para a nossa próxima divisão. Note que o símbolo aqui que eu estou usando é diferente, né? Ó, aqui foi esse símbolo que é mais usual, tracinho com 2 pontos, e aqui é a barra, que eu já expliquei que também é uma divisão, tá bom? Então, bora aqui armar a conta e executar o nosso algoritmo. Vou primeiro aqui colocar o 479, tracinho assim e assim, ó, dividido por 6. E vamos lá efetuar a nossa divisão. Colocar aqui o símbolo da multiplicação e vamos começar. 6 só tem um algarismo, eu formo um número aqui com um algarismo. Como é menor, eu pego mais um algarismo, tá bom? Ficou o quê? 47 dividido por 6. Aí pense aí, qual é o número que na tabuada do 6, que multiplica o 6, dá 47 ou mais perto dele? Aqui nós já vimos que 6 vezes 6 é 36, né? Está um pouquinho distante. Quanto é 7 vezes 6, pessoal? Fazendo aí as contas, ou conhecendo a tabuada, você sabe que dá 42. Não é isso? 7 vezes 6... 42. Já está bem perto, né, aqui do 47. E se eu, em vez de fazer 7 vezes 6, fazer 8 vezes 6, aí dá 48. Passou.
Ou seja, de fato é o 7. 7 vezes 6 dá 42. Coloca aqui o resultado, faz a subtração. 7 menos 2, 5. Não é isso? 4 menos 4, 0. Fazendo isso, qual é o próximo passo? Descer o próximo algarismo, que é o 9. Então fica aqui 59. E quanto é 59 dividido por 6? Qual é o número que na tabuada do 6, multiplicando por 6 dá o 59? Ora, eu sei que 10 vezes 6, é bem simples nessa conta, multiplicar por 10 é só acrescentar o zero ao lado do número. 10 vezes 6 dá 60, que é 1 a mais, né? Ou seja, passou 1, então não é 10, vai ser quem? Aquele que é imediatamente anterior, o 9. Na tabuada do 6, eu sei que 9 vezes 6 dá 54, ok? Coloco 54 aqui, ó, e executo a subtração. 54 subtraído de 59. 9 menos 4 é 5. E 5 menos 5 é 0. Ok, pessoal? Aí você nota aí que a nossa divisão, não tem mais o que baixar aqui, encerra-se aqui, né? Essa divisão, pessoal, deixou o resto 5. Ou seja, ela não é exata. O 6 não é divisor de 479. E nem o 479 é um múltiplo de 6, tá bom? Se aparecer uma questão por aí questionando, né, tal número é múltiplo de 6, é divisor de 6, é divisível por 6, aí você executando aqui a conta, se o resto for diferente de 0, como na anterior, né, ó, na anterior foi 0, mas aqui é diferente de 0. Se isso acontecer, o número nem é divisor e nem o outro número não é múltiplo do 6. Tá ok? Bora continuar aqui, ó. Próxima divisão. Dando aqui continuidade, pessoal, vamos para 4.515 dividido por 14, tá bom? Bora armar aqui a nossa conta, né? Ó, 4.515 dividido por 14. Dividido por 14. Ok? Bora aqui efetuar essa divisão. Vamos lá que o 14 tem 2 algarismos, não é isso? Então eu começo aqui já, ó, com 2 algarismos, tá bom? 2 algarismos, ó. Formando aqui o 45, que já é maior do que 14, posso já efetuar aqui a divisão. E a divisão de 45 por 14 é a mesma coisa que você achar o número e multiplicando o 14 dá 45, tá bom? Você pode ir somando aí de 14 até dar 45 ou mais perto, sem passar, e contar quantas vezes o 14 aí se repetiu nessa soma. Por exemplo, 14 mais 14 dá 28. 28 mais 14, 42. Não é isso? E 42, pessoal, já está bem perto de 45, né? Eu somei aqui o 14 3 vezes. Se eu colocar mais uma vez o 14, 42 mais 14, já vai para 56 e já passou e muito. 42 já está bem próximo, tá bom? Então, 3 vezes o 14, 42. Efetuando aqui a conta da subtração, vamos ver quanto é que dá, ó. 5 menos 2, 3. E 4 menos 4, 0. E o que a gente faz agora? Desce o próximo algarismo e a regra é, toda vez que tu descer um algarismo, executa a divisão. Tá bom? 31 dividido por 14. Qual é o número que eu multiplico 14, que dá 31 ou mais próximo dele sem passar? O dobro de 14 dá 28. Se eu pegar o triplo, vai dar 42 e já passou. Não é isso? Ou seja, então aqui é 2, é o dobro. 2 vezes 14, 28. E vamos efetuar aqui a
divisão, tá bom? 31 menos 28. Eu vou fazer assim, ó. Quanto falta 28 para chegar no 31? Para não precisar estar pedindo aqui da reserva, né? Tira um daqui, fica 2, aqui fica 11 e tal. Faz assim, ó, do 28 para chegar no 31. Você pode até contar nos dedos aí, ó. 28, aí 29, 30, 31. Ou seja, o resultado é 3. E o que a gente faz agora? Desce o próximo algarismo, que é o 5. Quanto é 35 dividido por 14? Bora lá. Eu sei que 3 vezes 14 dá 42. Já passou. Então vai ser quem, pessoal? O 2 de novo. 2 vezes 14, 28. Certo? O dobro de 14, 28. Fazendo aqui a nossa subtração, nós temos o seguinte. Não vou tirar aqui da reserva. O que eu vou fazer? Do 28 para chegar no 35. Tá bom? 28. Até nos dedos aí dá para fazer. Ó. 28. Aí vai no dedo. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ou seja, 7. O resultado é 7, pessoal. Ok? Não tem mais o que baixar. Encerramos aqui a nossa divisão. Perguntinha. O 4.515 dividido por 14. 4.515 é um múltiplo de 14? Não, porque o resto foi 7. 14 é um divisor do 4.515? Não, porque o resto aqui foi 7, diferente de 0, tá bom? Quando é diferente de 0, não é divisor, não é divisível, não é múltiplo. Ok, pessoal? Bora aqui para o nosso último, né? O 3.015 dividido por 15, certo? Bora aqui para o nosso algoritmo, ó. 3.015 dividido por quanto? Por 15. Ok? 3.015 dividido por 15. 15 tem 2 algarismos. Bora formar um número aqui com 2 algarismos. Ok? 30 dividido por 15. Quanto dá, pessoal? Ora, nós sabemos que o dobro do 15, certo? Ó, dá 30. Então aqui já deu certinho em cima, né? Ó, só não pode ser maior, mas pode ser igual ou menor, tá bom? Mais próximo possível. 30 menos 30, 0. Não é isso? 0 menos 0 é 0, 3 menos 3 é 0. Okay? Aí o que a gente faz agora? Ó, desce o próximo algarismo, que é o 1, ok? Aí preste atenção aqui, pessoal. Aqui é que muita gente erra. Como 1 é menor do que 15, o pessoal costuma descer logo o outro algarismo, que é o 5, né? Aí forma o 15. Aí 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 15 é 15. 15 menos 15, 0. Ou seja, o resultado deu 21. Isso está errado, tá bom? Está equivocado. Qual é a forma certa de fazer? Ó? Presta atenção. Eu acabei de descer aqui o 1, não foi? O que diz a regra? Toda vez que tu desce um algarismo, divide. Quanto é 1 dividido por 15? Ora, professor, se eu colocar um 1 aqui, 1 vezes 15 é 15, já passa. Ora, se 1 já passa, vai ser quem? O 0. Certo? Ó, quanto é 0 vezes 15? 0. Aí fazendo a subtração, né? Seguindo aqui a regra comum, 1 menos 0 é 1. Pronto, efetuei aqui a divisão. Certo? O que eu faço agora? Desço o próximo algarismo, que é o 5. Aí sim, agora você pode descer o 5 e efetuar a divisão. 15 dividido por 15, 1. Porque 1 vezes 15 é 15, deu igual, né? Só não pode passar. Efetuando aqui 15 menos 15, ó, 5 menos 5 é 0, 1 menos 1 é 0. Não tem mais o que baixar, né? Ó, acabou-se. Olha quanto é que deu aí, ó. 201. Certo?
3.015 dividido por 15 deu 201. Não deu 21, deu 201. Então, muito cuidado, especialmente aqui nessa última, né, divisão que a gente está efetuando aqui, ó. Estava aqui na forma de fração, colocamos aqui no nosso algoritmo, colocamos aqui no nosso algoritmo e efetuamos aqui a conta, tá bom? Então, creio que aqui tenha tirado assim as tuas dúvidas. E para finalizar, a nossa palavra do dia, que diz o seguinte, aqui em Hebreus capítulo 11, verso 11. Pela fé também a própria Sara, que era mulher de Abraão, certo? Apesar de não poder ter filhos, ela era uma mulher estéril, não tinha capacidade de gerar uma criança no seu ventre. E além disso, ela já estava idosa, avançada em idade. Mas pela fé ela recebeu o quê? Poder. Para quê? Para ser mãe. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem? Deus. Deus que chamou a Abraão e a Sara, esposa de Abraão, certo? Preste atenção, ó. Pela fé, Sara recebeu um milagre extraordinário. Ela foi curada de uma enfermidade que havia nela, onde ela não conseguia gerar filhos, tá bom? E além disso, mesmo ela sendo idosa, ou seja, mesmo que ela não tivesse nenhuma doença, pelo fato de ela já ser avançada em idade, ela não tinha condições de gerar uma criança. Mas o que a fé fez? Fez ela receber poder. Para quê? Para ser mãe. Tá certo? De onde é que veio essa fé? Daqui, ó. Promessa. A Bíblia está cheia de promessas. E o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 11, te convido a fazer a leitura. Coloca no Google aí Hebreus capítulo 11, lê. Lá está dizendo que são exemplos de homens e mulheres de fé que obtiveram cumprimento de promessas, suportaram muita coisa pela fé, e lá são exemplos para mim e para você. Nós crermos na palavra de Deus, na Bíblia, onde estão aqui as promessas. Se a gente crê conforme o que está escrito, algo extraordinário pode acontecer. E qual seria o milagre que você precisa? Será que é uma cura de doença semelhante a Sara? Será que é uma porta de emprego? Será que é a libertação de um filho? O que é? Ou a tua própria libertação? Será que é a tua salvação? E você olha assim e pensa, eu não tenho condições, eu não mereço ser salvo. Ninguém merece, é pela fé. A fé nos dá poder para receber a salvação, para receber milagre da parte de Deus, tá bom? Deus é fiel, aquele que crê na sua palavra. Aqui no capítulo 11, verso 6, vai dizer que sem essa fé é impossível agradar a Deus, mas com ela você agrada a Deus, obedecendo Ele e crendo nele, tá bom? Fique com essa promessa no teu coração, exercita a tua fé, comece a ler mais a Bíblia, comece a ir para a igreja, comece a buscar a Deus com oração, com jejum, e algo extraordinário vai acontecer. Você vai receber poder. Você que é estéril, receberá poder para ser mãe. Você que está com algum vício, receberá poder para se libertar. É uma enfermidade, receberá poder para ser curado. É uma bênção, algo impossível que você quer, você vai receber poder para ter essa vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dá o like no vídeo se você gostou, tá bom? E depois compartilhar ele com mais pessoas, para que aprendam matemática e recebam essa fé aqui que vem pela palavra, a fim de que recebam a vitória delas. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.